Toda a igreja sigue de pé todavía, amém? Em nome do Senhor Jesus. Meus queridos hermanos, se tem alguma dificuldade em entender em castelhano, por favor, tenha uma pessoa que traduzca, mas eu creio que hablaré bem em castelhano para que todos entendam, amém? Eu quero silêncio de todos. E os niños, por favor, que temos que tomar um sítio. Amém? Abra vossas Bíblias em livro de Isaías. Santo Jesus. El livro de Isaías 51. Santo Jesus. E a su nombre. Glória. Versículo 4 está dizendo assim: a palavra do Senhor em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo de Deus. Estai atento a mim, pueblo mío, oíde mi nación minha, porque de mim saldrá la lei, y mi justicia para la luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgará a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mis brazos pone su esperanza. Alzad los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Y todos digan amén. Por isso está em nome do Senhor Jesus. Bueno, para aqueles que não me conhecem, já foi apresentado. Eu me chamo Witter, é um pouco complicadinho. Como? Amém? Witter. Witter. W, la I, la T, la E e la R. Bueno, está pronunciado. Witter. Amém? Sou pastor de Valladolid. Amém? Muita gente está mirando para mim jovem, mas não. Pero o Senhor lhe busca as pessoas em seu determinado propósito. Amém? Eu vejo toda a juventude aqui. Eu quero toda a juventude desse lado. Amém? Inclusive que estão aqui, toda a juventude sentada aí. Amém? Quero que todos estejam aí. Em nome do Senhor Jesus. Santo Jesus. Santo Jesus. Onde está a pastora Glória? Por favor, que la pastora Glória, amém, venga adelante, em nome de Jesus. Pastora Glória. Amém? Onde está? Santo Jesus. Igreja amada, me ponga minha esposa que está, por favor, de pé também. Amém? Esta senhora, esta chica, minha esposa, amém. Pastora Raquel, Pastora Glória, minha esposa e minha hija foram testigos
do que Deus me revelou uma profecia, uma visão. Amém? E essa visão, essa profecia ha sido gravada. Amém? No dia 5 de março do mês passado, em sábado, começamos uma vigília. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, o que eu tenho que dizer é muito profundo. E que eu tenho que dizer, tenha atento os ouvidos, porque o Senhor nos revela e nos dá uma visão profética, para que tu entendas de que necessita cambio. Amém? É uma visão para a igreja, para que esteja unidas em Cristo Jesus, e todos nós seremos uma unidade em Cristo Jesus. Amém. Dia 5 de março, às 11:30 da noite, começamos a vigília tranquilamente. E a vigília começou a ter uma intensidade do Espírito Santo. Passado meia hora, o Espírito Santo começou a revelar sobre a igreja, sobre aquele lugar. E naquele momento, meus queridos irmãos, estávamos nós em cadena de oração. E naquele instante, eu senti a presença de Deus. E naquele instante, quando nós estávamos buscando a presença de Deus, os céus se abriu sobre aquele lugar. A palavra do Senhor, quando nos revela de que quando nós outros, em la vida espiritual, temos que ter a visão espiritual. Porque se tu não tens a visão espiritual, tu não vais entender. Pero em nome do Senhor Jesus, tu vais entender tudo o que vou dizer esta noite. Amém. E tu vais sair daqui com uma nova perspectiva, uma nova forma de pensar e decidir que é equivocado. Amém. Necessito cambiar isto, necessito cambiar aquilo. Amém. Nadie é perfeito. Somos pecadores. Pero temos a misericórdia e a graça de Deus. Amém. E naquele instante, quando a oração foi mais intensa e quando o Espírito Santo derramou sobre aquele lugar, eu naquele instante senti a presença do Espírito Santo sobre mim. Era tão forte, tão tremendo, que eu veia os céus abrindo em minha direção. E naquele instante eu caí em suelo. E no suelo estava aí, tumbado, e no suelo, e naquele instante. E já não podia mover-se, não podia levantar. E naquele instante que eu estava aí no suelo, não sentia o corpo. Estava helado, frio. Não sentia meu corpo. E naquele instante eu vi um anjo poderoso, um anjo de guerra, justamente a meu lado. E quando eu mirava sua espada, eu se eu pongo de pé, eu tenho 1,75 m, eu não legaria a altura da espada do anjo poderoso que estava aí. Esse anjo estava aí, justamente aí. E nesse instante, meus queridos irmãos, quando o céu se abriu naquele momento, 2 anjos veniram em minha direção. E esses 2 anjos, quando estavam aproximando, o céu se abria mais todavia. E a luz, numa intensidade muito brilhante, vinha em minha direção 2 anjos. Me agarrou de um braço e outro braço. E começou a levar-me em uma direção onde estava Jesus.
Alabado sea tu nombre. E naquele momento, quando estava subindo, e quando os ángeles estavam subindo, e subindo, e subindo na atmosfera da terra, ouvi uma voz suave, tranquila, e ao mesmo tempo poderosa. O próprio Senhor Jesus se apresentou e me disse: Hijo, tenho muito que dizer, tenho muito que ensinar. Pero observa bem que te vou ensinar, observa bem que te vou dizer, porque quero que diga a las igrejas. E naquele instante o Senhor começou a falar comigo, começou a mover-me de um sítio a outro. E quando o Senhor começou a levar a atmosfera no mais alto da terra, quando a superfície da terra, eu estava vendo toda a terra. E toda a terra que eu via em mim de redor, toda a terra. O Senhor me disse: mira hacia abaixo. E eu mirei hacia abaixo e o Senhor começou a ensinar-me todo o que havia abaixo. Muita sangue. Toda a terra estava coberta de sangue. Imagina você se isto fora a sangue. Assim estava toda a terra coberta de sangue. E eu perguntava e dizia: Senhor, mas por que a sangue? Porque há muita sangue. E ele me dizia: são de los cristianos, de aqueles que foram assassinados e não negaram meu nome. Esta sangue está clamando minha venida. De muitos crentes inocentes, desde o tempo que Deus estuve com vosotros. E eu veia esta sangue de uma intensidade muitíssimo grande sobre toda a terra, cobrindo toda a terra como se fossem rios. E neste instante, meus queridos irmãos, o Senhor começou a me mostrar mais intensidade do que se passava pela sangue. O Senhor nesse momento começou a mostrar-me cidades. Começou a mostrar uma cidade, outra cidade, outra cidade. Pero foi dizendo para mim quais são as cidades e que passava com as cidades. Primeira cidade que o Senhor me mostrou ha sido Espanha. E o Senhor me dizia, me mostrava o que estava sucedendo com os jovens de toda a Espanha. E o Senhor foi barrando comigo, dizendo: Hijo, mira como está a juventude de Espanha. Mira como está o pueblo de Espanha. Os pueblos de Espanha estão levantando torre de Babel contra mim. Estão levantando idolatria contra mim. Estão levantando falsos deuses contra mim. Estão buscando deuses ajenos e rechazando minha palavra. E o Senhor foi mostrando-me milhões e milhões de pessoas que estavam em Espanha. E o Senhor foi mais além do que estava dizendo e explicando-me. Mostrou claramente de que pode clamar, pode orar, pode ayunar, mas eu tenho as portas de Espanha cerradas. Eu tenho a porta de Espanha cerrada, até que eu diga. E eu disse: mas Senhor, pero são milhões de pessoas, e nós outros, que somos estudantes, os jovens, sabem perfeitamente que em Espanha há aproximadamente uns 40 a 45 milhões de pessoas. Amém? Mais ou menos.
E eu disse ao Senhor Jesus, mas que vamos fazer? Que passará com os 45 milhões de pessoas sobre Espanha? E o Senhor dizia claramente, comentando e abrindo assim, como dois amigos, assim, um para o outro. O Senhor se entristecia e chorava. E o Senhor dizia que o próximo governo de Espanha será governado por um diabo. O Senhor comentava e comentava comigo e dizia: a idolatria, a hechiceria ha subido como uma torre de Babel contra Deus. E naquele instante eu disse, mas Senhor, o que passará? Pero há que haver alguém sobre esta cidade. Porque eu sei que há filhos e filhas que estão no meio desse povo. E o Senhor dizia, sim, que há poucas famílias. E estas poucas famílias que há, lá tem a porta aberta. Mas são pouquíssimas famílias. O Senhor não me deu a quantidade de famílias, mas são poucas famílias. E estas famílias, meus queridos irmãos, têm que ser cuidadas. Porque segundo quando tu conheces a palavra de Deus, la tens claro em tu mente, tu tens que comentar com seu vecino. Tu tens que dizer a sua filha, a sua hija, a seu primo, a sua prima, a seu tio, seu abuelo, sua abuela. Tu vas a hablar da palavra do Senhor a tua família. Porque o Senhor estava dizendo de que há muitos que conhecem e não dizem nada. Simplesmente conhecem a verdade e querem callar. E não dizem nada. Há que abrir e dizer a verdade que está escrito assim: ei, arrependa-te. Glória a Deus. E naquele instante o Senhor continuava mostrando mais todavia sobre a Espanha. O Senhor dizia, não adianta orar. Eu tenho as portas cerradas na Espanha. Eu estou entregando ao governo para que o diabo permaneça aí. O que o Senhor está dizendo é algo profundo, meus queridos irmãos. E então o Senhor foi mais allá e me mostrou que estava passando com a juventude. E o diabo, e eu não vi o diabo cara a cara. E o diabo, tu crees que o diabo é feio? É um príncipe. Guapo. Alto. Bem trajado. E o diabo mirava a mim e descia e começava a dar gargarrada e ria. E mostrava-me e dizia, mira como estava a juventude. E nos prazeres. E na idolatria. E nos vícios. Mira como deleita sobre as faces da terra. Mira como deleita na discoteca. Mira como deleita em isto. Mira como deleita em aquilo. E o diabo foi mostrando-me. O diabo bailava no meio da juventude. Bailava. E o diabo ia uma extremidade na outra. Uma extremidade na outra. E logo o diabo aproximava-se a mim e ria. E eu disse, não te tenho medo, porque o que está comigo é maior. Poderoso Jesus. E o diabo mirava e reía. E naquele instante, quando o diabo começou a mostrar-me o que estava passando, não só com a juventude, mas com muitos, desviando sua atenção,
atentando contra sua família, e o diabo não para. O diabo com uma velocidade incrível. Ele vai e volve ao mesmo tempo. Não cansa. E às vezes há irmãos que leem em casa. Em um culto como este de hoje, leu a palavra do Senhor, ele corre a Bíblia durante um mês. Durante a semana não lhe pega a Bíblia, corre a Bíblia, deixa na habitação e aí se queda. A palavra do Senhor está dizendo a nós, mi queridos, temos que velar todo el tiempo. Porque não sabemos nem o dia e nem a hora. Pero o Senhor me mostrou mais todavia. Espanha sofrerá grandes terremotos. E se a Espanha não se arrepende, eu destruirei toda. Porque eu tenho as portas cerradas. Ha entrado de uma forma tão extremista sobre a Espanha, meus queridos irmãos, que o povo de Espanha está como o povo de Israel no tempo de Jerusalém. E naquilo o Senhor foi subindo outra vez, dizendo: vamos parar por aqui, e vou subir outra vez contigo. O Senhor foi transportando e subindo outra vez comigo. E naquilo que o Senhor foi subindo comigo outra vez, e dizia: mira como está o mundo. E naquele momento o Senhor me transportou de Espanha hasta a República Dominicana. E quando eu cheguei em República Dominicana, quedei mais surpreendido todavia. E quando eu cheguei em República Dominicana, havia muitas águas que cobriam toda a cidade. E estas águas que cobriam toda a cidade, meus queridos irmãos, eram águas e águas que não acabavam. E naquele instante o Senhor me permitiu que eu chegasse até onde estava a água. E quando o Senhor começou a transportar-se e abrindo comigo, dizia: te vou mostrar mais cerca o que sucede com a cidade de República Dominicana. Quando eu mirei esta barra como se for aqui, por exemplo, muitas águas, pero debaixo das águas havia pessoas, pero vivas, gritando por socorro. Quando viu a presença de Jesus gritando: Senhor, saca-nos daqui. Senhor, ajuda-nos. E o povo golpeava as águas. E não podia escutar. E não podia sair. Só quem estava aí, tinha a visão, estava vendo-los e ouvindo os gritos. E naquele instante, quando eu veia que a gente golpeava como se a água fosse um cristal, e não podia sair, e gritando socorro e pedindo misericórdia: Senhor, saca-nos daqui. E então o Senhor me permitiu que eu tocasse as águas. E eu toquei as águas e senti a água helada. Helada e fria. Transpassei meus pés. Eu pensei e comecei a falar com o Senhor. Mas dizia: Senhor Jesus, pero vamos a ver. É que a gente golpeia e não sai. E eu toquei e vi e senti a água, transpassei a água e volvi outra vez. O Senhor queria mostrar-me a situação que estava a água, no extremo que estava a água, que a água venia de mar. E o Senhor começou a levar-me a uma superfície um pouco mais alta e dizia-me: os políticos desta cidade estão acabando com o povo. Os políticos dessa cidade estão reunidos com o presidente Barack Obama.
E está sendo um tratado para atrair uma igreja satânica à República Dominicana. Assim o Senhor me dizia. E o Senhor dizia que a gente necessita entender de que há muitos que conhecem, mas estão tampados por a cegueira. O diabo está totalmente tentando ocupar toda a cidade de República Dominicana. E muitos conhecem a palavra de Deus e quedam callados. Não disse nada. Vê seu irmão que está ao lado sofrendo e não disse nada. Vê sua madre, sua avó que está ao lado e não disse nada. E toda a cidade da República Dominicana, meus queridos irmãos, está coberta de água. E o Senhor dizia que o povo tem que arrepender-se. O povo necessita arrepender-se, disse o Senhor. E naquele instante, o Senhor me levou outra vez a estar aí. E o Senhor está me mostrando cidades. Cidades, de momento, o Senhor está me mostrando o que estava sucedendo. E naquele instante, o Senhor de República Dominicana me foi a Brasil. Em um instante, assim, em minutos, liguei a cidade de Brasil. O Senhor me levantou mais tarde e disse: mira a cidade de Brasil, como estás. Mostrava ao povo que estava na hechiceria. Mostrava ao povo que estava na idolatria. Mostrava ao povo que estavam bromeando com o nome do Senhor Jesus. Blasfemando contra o nome do Senhor Jesus. E alegando hasta Deus Todo-Poderoso. E não está nada contente sobre o Brasil. E é uma população totalmente evangelística. Pero o Senhor começou a mostrar o que está passando sobre a cidade de Brasil. Igrejas lenas. E logo o Senhor me mostrou o diabo fora da igreja grande, sellando todos os suyos que saem da igreja. Todos que saíam da igreja grande, que eram mais de 10.000 pessoas em uma igreja, saía da igreja, o diabo estava na porta sellando. Este é meu, este é meu, este é meu. E eu veia o diabo que estava aí marcando os suyos. A marca da bestia. E naquele instante, quando o diabo seguia e mostrava igrejas de igrejas, o Senhor dizia: mira como estão as igrejas. Há igrejas que o Senhor estava dizendo que o Espírito do Senhor não entra na igreja, porque não deixa o que entra. Bendito. E o Espírito Santo dizendo ao Padre assim: mas que não me deixa entrar na igreja. Estão assim, fazendo aquilo, a sua vontade, aquilo que eles pensam que está sendo bem, e imitando que o Espírito Santo não entre sobre a igreja. E o Espírito Santo parando sobre a igreja, porque não deixava que o Espírito Santo entrava na igreja. E o diabo fora marcando os filhos. Igreja cerrada. Toda a igreja. O diabo trabalha, meus queridos irmãos, de uma forma tremenda. 24 horas não para. Quando o Senhor me mostrava toda a cidade, o diabo acompanhava. Quando o Senhor me mostrava, o diabo fazia o suyo. O diabo trabalhando. E eu vendo que o diabo estava movimentando.
junto com os suyos. E naquele instante, meus queridos irmãos, o diabo aproveitou de uma tal maneira que, meus queridos irmãos, gente clamando desesperadamente uma salida. E eu veia que a gente buscava socorro, buscava a presença de Pai, o Senhor lhe passava e não veia. E a gente desesperada. Estou falando de milhões de pessoas. Estou falando de uma grande quantidade de pessoas. Uma soma, meus queridos irmãos, que se nós fazemos cálculos, são demasiados. E eu dizia, Senhor, se tu não vinir antes, que passará? Porque não vai salvar nadie. Porque o diabo está trabalhando de uma forma tremenda dentro das igrejas e fora da igreja. Pero novamente o Senhor me subiu através de dizendo para mim: eu la destruí, vou la destruir toda a cidade vacina. Toda. Cairá piedras sobre esta cidade. Piedras. Esse pueblo alegado de um extremo que eu não escuto suas orações mais. Eu não escuto suas alabanças mais. Porque alaban para si, buscam para si, prosperidades para si, ganâncias para si, e a olvidado de buscar a presença. E o Senhor advertiu os pastores dizendo: ai de los pastores que não predicam a verdade. Ai de los pastores que passam por cima da verdade. Ai desses pastores, disse o Senhor. Cuidado com os pastores. Há pastores que subem ao púlpito, ai, glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor mostrou-lhe uma igreja cerrada, com pastor e membros, sellado pelo diabo. Uma igreja inteira. Ai de los pastores, disse o Senhor. E o Senhor me levou subindo mais arriba, e no extremo da terra outra vez. Porque assim, meus queridos irmãos, eu saía, ele me mostrava. Eu barrava, ele mostrava a cidade, mostrava uma cidade, mostrava outra. E eu subia outra vez. E naquilo que eu subia, meus queridos irmãos, ele disse: mira a terra outra vez. E eu veia novamente que havia sangue. Pero nesta sangue eu havia visto outra coisa mais: fogo. Fogo que consumia por cima da sangue. Então, naquele instante, o Senhor Jesus começou a falar comigo outra vez, dizendo: te vou dizer que passa sobre esse povo. E o Senhor foi me aproximando e foi levando. E foi levando e foi levando. E eu senti um calor abraçado. Eu senti que queimava, senti um calor extremo que eu nunca senti em toda a minha vida. E aquilo que Deus foi legando, e os ángeles estavam apoiando sobre mim, protegendo-me, e segundo quando eu barrava. Então, quando barrava e dizia o Senhor: aqui está o inferno. Mira como está o povo, mira como está. E o Senhor me deu um exemplo de uma senhora, uma mulher, que estava a grito pedindo socorro: Senhor, saca-me daqui. E
essa senhora dizendo, saca-me daqui, o diabo estava sujetando sobre seu tombilho, para que não salisse de onde estava o fogo. E ela queria sair, mas o diabo sujetava para que não saíra. E naquele instante, quando o diabo estava sujetando seu tombilho, ela gritando, Senhor, socorre-me. E o Senhor dizendo claramente para mim, naquela tristeza e orando, dizendo, pero eu não posso fazer nada. Se ela não decide. Tu tens a liberdade de decidir se queres estar com Cristo ou não estar com Cristo. A decisão é tua de estar no paraíso ou perder-se totalmente. E hoje em dia há juventude que pensa que isso é tonteria. E diz o Senhor, ai daqueles que não submeterem a palavra e não obedecê-la. O Senhor está buscando a obediência. E muita gente está fazendo sacrifícios. Sai daqui e vai a outro sítio caminhando. Se possível, trabalha de rondilha. Fazendo promessas. O Senhor não busca sacrifícios. O Senhor busca a obediência. E, meus queridos irmãos, o Senhor foi mostrando mais todavia. E Espanha está no extremo disso, o Senhor. A Espanha está chegando numa extremidade total disso, Senhor. Pelo o Senhor me mostrou mais todavia e eu subi. E quando eu transpassei a terra, a atmosfera da terra, eu veia os astros, veia as estrelas. Eram preciosos. E naquele instante, quando eu quedei mais ou menos 1 minuto, mais ou menos parado sobre o aire, e vendo os astros das estrelas, logo os ángeles apoiando sobre mim, transpassou na luz, assim como um raio. E já não estava Jesus comigo, só estavam os ángeles. E naquele instante, quando os ángeles me levavam numa grande velocidade, e eu veia a rapidez da luz, veia a rapidez dos ángeles que se moviam, poderosíssima. E quando eu vi que os céus começaram a abrir-se, e abrindo mais todavia, e de repente vi ao Senhor Jesus aí na porta, com a corona, esperando-me. E naquilo que eu estava chegando e aproximando-se, encontrei novamente com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus me disse assim: te vou mostrar o que há em o paraíso, te vou mostrar o que há aqui no céu. Tu eres santo. E naquele instante o Senhor começou a andar comigo de milagre, andando como 2 amigos. Eu senti uma paz, eu senti uma segurança tremenda. Nada que estava a meu lado me abalava. Nada que estava a meu lado me atingia, me enfraquecia. Eu estava aí ao lado do Senhor Jesus. E naquele instante, quando eu ia caminhando, o Senhor me mostrou uma cidade belíssima, toda coberta de ouro. E esta cidade tinha muitíssimas pérolas de ouro, diamantes e cristais de todo tipo que tu lo piensas.
Y esta ciudad era grandísima. Y ella brillaba con la gloria de Dios. Y en aquel instante también vi una iglesia grandísima. Y el Señor me mostraba una iglesia muchísimo grande. Y esta iglesia, mis queridos hermanos, cuando yo estaba caminando en dirección de la iglesia, de repente el Señor ya no estaba conmigo más. Mas el Señor me mostró la dirección donde estaba la iglesia. Vete por ahí. Camina en esa dirección. Y yo caminé. Y cuando llegué, la iglesia tenía una puerta enorme. Y cuando yo fui adentrando en la puerta, vería una luz esplendor. Y yo, a la luz que yo veía, yo tenía que cerrar los ojos un momento y volver a abrir otra vez, porque la luz era grandísima, era una intensidad muy grande, que yo no tenía cómo ver con las vistas. Y entonces en aquel momento el Señor fue abriendo los ojos. En aquel instante cuando yo fui entrando y adentrando más sobre la iglesia. Y yo avistei en la tribuna, yo avistei 3 sillas. 2 pequeñas y una grande ao medio. Y yo veía a Jesús ahí, en la destra del Padre, con la corona de oro sobre su cabeza. Y Él diciendo para mí en aquel instante: tú tranquilo. Y yo estaba no medio de la iglesia, pero muy grande. Y esta iglesia yo veía esas 3 sillas, y la otra silla estaba el Espíritu Santo de Dios. Pero yo quería ver el Dios Todopoderoso, yo quería ver con mis propios ojos. Pero el Señor no me permitió. Mas permitiu ver su gloria. E naquele instante eu comecei a avistar-se mais, e tendo mais visão, e abrindo os olhos mais para poder ver. Saía da tribuna, saía da silla grande, lenço branco. Esse lenço branco, meus queridos irmãos, saía da silla de meio e cobria toda a igreja. Aleluia. E eu mirei essa barra e quando eu vi, estava pisando em cima do manto. Naquilo que eu estava pisando em cima do manto, o Senhor Jesus foi abrindo mais os olhos. E naquele instante, quando eu avistei, ele estava rodeado de ángeles poderosos. A igreja estava llena de ángeles. Llena de ángeles. Todos prostrados de rodillas, com sua frente em suelo. Aleluya, poderoso. En dirección en la silla donde estaba el Todopoderoso. E naquele instante, quando o Senhor foi abrindo a visão, abrindo as vistas mais, quando eu vi todos os ángeles que estavam aí, que não se moviam, a glória saía da tribuna do meio da silla e brilhava com mais intensidade a glória de Deus. Aleluia. Eu caí de rodillas. Naquilo que eu caí de rodillas, bajei de la mesma forma de los ángeles. Quedei de cabeça hasta abaixo, porque o poder de Deus é tão grande que não tinha como levantar-se. De lo poder que vinha de la silla de medio. La presença de Deus cobriu toda a igreja. Toda a igreja cobria a glória de Deus. E era um poder imaginável, era um poder sobrenatural, um poder, meus queridos irmãos, que não tinha como levantar-se.
do poder de Deus que estava sobre aquele lugar. Novamente o Senhor me levantou. E naquilo que Ele levantou, eu saí. E o Senhor saiu junto comigo. E o Senhor foi caminhando junto comigo, andando passo a passo. E eu passei por umas calles onde havia uns ladrilhos e rolitos e no suelo. E eu caminhava por esses ladrilhos. Eram ladrilhos de ouros. Ouro. Que brilhava. E era uma calhe. Uma calhe toda coberta com esses ladrilhos de ouro. E eu caminhava com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus caminhando junto comigo e dizia: te vou mostrar que tenho preparado eu para aqueles que é fiel até a morte. Aqueles que tenham seu nome escrito no livro da vida. Comecei a caminhar. E o Senhor me dizia: mira a la derecha. E quando eu vi a la derecha, vi mansiones. E mansiones. Tu podes ter todo o dinheiro deste mundo. Todo o dinheiro. Pode ser o homem ou a mulher mais poderosa dessa terra. Pode adquirir o melhor dessa terra. Porém não ser comparável com o que há no céu. Não há beleza igual. Mansiones. E o Senhor dizia: tenis mais, mira à esquerda. Mais mansiones. Hechas, preparadas, terminadas. E eu segui caminhando. E o Senhor seguia mostrando-me. E naquele instante que o Senhor foi mostrando-me, eu veia e comecei a distinguir que há mansiones mais bonitas que a outra. E eu dizia: por que, Senhor? Porque há mansiones que são mais guapas e outras não. E o Senhor seguiu mostrando-me. E chegou um momento que há mansiones, meus queridos irmãos, que não saíam do terreno. Todavia lhe faltava levantar-se os ladrilhos. E o Senhor me dizia que já tinha chaves entregas de las mansiones terminadas. E eu perguntei: Senhor, mas por que há mansiones que estão todavia na metade? Há mansiones que não terminaram o terrado. Há mansiones que todavia não levantaram os muros. Te vou mostrar, hijo meu, que passa. Porque nessa cidade essas mansiones não estão levantadas. Novamente o Senhor veio com seus ángeles e veio comigo, transpassou-me outra vez à terra, à atmosfera da terra. E naquilo o Senhor foi mostrando. E quando eu veia que estava sobre a face da terra, veia a sangue, o fogo consumia todavia. Mas havia luz que andava no meio das tinieblas. E o Senhor Jesus dizia: são os meus. Aleluia. Que estão caminhando aí. Esta luz que está caminhando, andando sobre este mundo, são os meus. E então o Senhor me disse, e barrando comigo, e hablando comigo, dizendo: mira, meu cielo, está dormindo. Antes era pastor. Deixou de evangelizar. Deixou de levar a palavra minha.
dejó de predicar. Está dormindo. E o Senhor Jesus dijo para mim claramente que nós temos um anjo de guarda que nos protege, que nos mantém, nos guarda e nos livra, mas também mostrou-nos que há um outro aí no céu. Se tu trabalhas, o anjo do céu também trabalha. Se não mueve, o anjo que está arriba tampouco mueve. Por isso que o Senhor estava me dizendo o que estava passando pelas nações. Ángeles que estavam sentados de frente às nações e não levantavam se aí abaixo a pessoa não levanta. Não trabalha, não movimenta. Muitos que deixaram a igreja, deixaram a doutrina, deixaram de hablar da palavra, deixaram de predicar, deixaram de levar a palavra a sua família, a seus entes queridos. Mira, meu povo está acomodado. Se não movimenta, não constrói a mansão. E a mansão tem que ser terminada, porque a mansão é tua. O Senhor Jesus disse claramente que há que entregar as chaves. Porque já está entregue as chaves já. Muitos já têm a chave já guardada. Pero o Senhor quer entregar mais chaves das nações. Pero necessita trabalhar, necessita levantar um exército. E o Senhor estava dizendo: esse povo é meu, pero necessita arrepender-se, volver a mis caminhos, volver a la justiça, volver a la palavra do Senhor, volver a direção. E naquele instante, meus queridos irmãos, eu me entristeci. O Senhor lhe orava, porque o Senhor quer salvar todos. Pero a gente está acomodada com a nova tecnologia, com as novas gerações, com a eletrônica. Tem ocupado as mentes das pessoas de uma forma total. E o diabo dizendo para mim também que ele está movimentando o WhatsApp. Já estou aí. Eu tenho toda a juventude enganchada aí. E onde quer ele se encontrar-me, aí estarei. Meus queridos irmãos, o que quero dizer é que o Senhor está preocupado com seu povo. Necessita levantar esse rebanho, necessita volver à antiga, estar unidos em la vida que é Cristo Jesus. Amém. E naquele instante o Senhor volveu outra vez e me levou hasta arriba nos céus. E me mostrou perfeitamente os ángeles sentados delante de las vivendas, delante de las mansiones, que não se moviam. Havia ángeles que estavam sentados. E havia um que se movia um ladrilho e sentava. Movia outro ladrilho e sentava. Aleluia.
Não acaba emocionando assim. Se não movimentaram, trabalhar, meus queridos irmãos, dia e noite, não vais a terminar a missão. E diabo, meus queridos irmãos, quando o Senhor novamente barrou-se, mostrando outra vez, porque eu estava no paraíso, mas o Senhor me mostrou mais no paraíso, porque quando eu saí da igreja grande, o Senhor mostrou um rio cristalino, pero muito grande, pero do lado do rio havia uma mesa grandíssima. E este rio cristalino, dentro desse rio saía água, saía uma luz que brilhava, uma água cristalina. E esta mesa estava llena de jovens, adolescentes, como por exemplo Juan. Estava aí. Eu le veia. E o Senhor me mostrava dizendo: mira, eles não são os meus. Pero todavía há mais sítios em la mesa. E naquele instante o Senhor volveu outra vez comigo e bajando sobre a terra outra vez. Eu dessa vez he visto distinto a coisa. O Senhor me mostrou várias igrejas em todo o mundo, várias igrejas. Pero essas igrejas são todas pequenas, não são igrejas grandes, são igrejas pequenitas, esparramadas por todo o mundo. E essa igreja, meus queridos irmãos, por cima dela havia um anjo que estava com uma tábua na mão e apontava todo que saía da igreja e levava ao Padre. E uma luz cobria a igreja. E havia uma conexão de uma luz direta com o Padre. E esse anjo estava aí, apontando todo o que passa dentro da igreja. Tu crees que subia só um anjo? Não. Havia várias igrejas que estavam no mesmo união, na mesma unidade. E os ángeles subiam iguais, todos, depois dos apuntes. E subia. E levava todos os apuntes. E eu veia o movimento dos ángeles, quando estava aí, e quando estava escrevendo, e subia. Mas também o Senhor me mostrou que ao redor dessas igrejas pequenas, o diabo está assim. Todos os demônios estão circulando na igreja. A igreja santa. Ao seu redor de todas elas. Todas. Esperando a quem tragar. E esse ángel subia e barrava. Subia e barrava. Ángel de guerra, protegendo essas igrejas. Bendito Rei. Meus queridos irmãos, o Senhor está muito preocupado com a igreja e com as cidades que eu mencionei no princípio, principalmente estas cidades. E o Senhor logo foi mais todavia. O Senhor me envolveu outra vez de onde estava a mulher que gritava por socorro. E o diabo ela tinha aí atada. E o Senhor me mostrando e dizendo para mim que eu te vou mostrar o mais profundo que sucedeu quando eu he venido sobre a terra.
E eu dizia, mas Senhor, pero já lo tenho suficiente, pero eu sei, pero eu necessito que as outras pessoas também vejam o que eu estou vendo. Para que entendam que estou falando. Senhor, dá a visão a gente também, dá a visão às pessoas para que lo vejam o que está sucedendo, porque no mundo espiritual, meus queridos irmãos, é uma batalha sem fim. Os ángeles de Deus estão peleando pelas almas, e Satanás está junto peleando. E o diabo vai de um extremo a outro junto com os suyos. E os ángeles poderosos no meio da tribulação e naquela guerra tremenda, lutando pelas almas. E naquele instante o Senhor volveu comigo hasta onde estava Jesus quando nasceu. Jesus nasceu, cresceu. Eu vi Jesus onde estava predicando na igreja em Jerusalém. Jesus crescendo, crescendo e crescendo. E Jesus me mostrando quando chegou o seu período de 3 anos de ministério, quando começou Jesus, aos seus 30 anos. Jesus predicava, sanava, curava, livrava, expulsava demônios, libertava os cautivos, dava a vida aos afligidos. E naquele instante Jesus foi mostrando-me seu ministério. E naquele instante, quando Jesus foi mostrando seu ministério, quando chegou o momento que seus discípulos começou a separar os discípulos um por um. E naquele instante, até quando Jesus chegou a ser preso. E eu veia quando Jesus estava em agonia em no Monte de Oliveira. Estava aí em agonia Jesus naquele momento. E ele sabia perfeitamente o que ia suceder. Levou Jesus preso. E eu não veia com meus próprios olhos, a multidão, os soldados levando Jesus. E eu estava acompanhando. E o diabo também. E o diabo também estava em meio. Todas as visões e a experiência com Jesus, o diabo estava também presente. E o diabo caminhava junto com os soldados. E não havia nenhum discípulo. Todos oyeron. Não havia nadie. Só estava Jesus. E o diabo estava aí detrás dos soldados. E eu veia os demônios. Eu veia o diabo. E o diabo mirava a mim e reía. Está chegando a hora, disse o diabo. E eu o repreendia. E naquele instante, quando foi levado a Jesus, e quando Jesus foi juzgado pelos sacerdotes, naquele momento, quando condenou Jesus à morte de cruz, o diabo estava rodeando os sacerdotes. Não parava. As vistas estavam cegas. Não veia nada. Eram doutores da lei, pero não entendia, porque em seu entorno o diabo estava trabalhando, dizendo: ei, se nós não hacemos algo, ¿qué será do povo? Oh, poderoso Deus. Tinha medo, os sacerdotes tinham medo de perder o poderio delante do povo.
E naquele instante, meus queridos irmãos, o Senhor foi mostrando mais o que ele sofreu, porque o que está escrito na Bíblia é mais do que isto que eu he visto, muito mais profundo. Gloria a Dios. Nós leemos na Bíblia e sabemos perfeitamente o que passou com Cristo Jesus na morte de cruz. Mas eu vi com meus próprios ojos como sofreu Jesus. E naquele instante, meus queridos irmãos, que eu estava aí, quando começou os soldados a dar chicoteada, o diabo estava em volta, rodeando assim Jesus e o soldado que estava chicoteando. E os demônios bailavam no meio do restante dos soldados que estavam aí. E eu dizia: por que hace isto? Por que golpeia a meu Senhor? Eu tentava impedir. Eu orava em pranto. Via gotas e gotas de sangue caíam no suelo. E naquilo que caía no suelo, meus queridos irmãos, a agonia ha sido tão tremenda que não parava de golpear. Não parava de golpear Jesus. E eu tentava lançar no braço do soldado e dizer que não, que pare. Jesus mirou-me com seus olhos. E quando ele mirou-me, seus olhos estavam llenos de sangue. E chorava ao mesmo tempo, dizendo: hijo, não haga nada, porque és por amor. Tem que cumprir minha palavra. Tem que cumprir minha palavra. Seus olhos estavam rojos, lágrimas caíam. E os soldados golpeavam mais todavia. Sacava dele a piel que havia em sua carne. E eu vi os huesos de Jesus. E naquele instante, meus queridos irmãos, eu estava em pranto. E me arrodilhei sobre a sangue de Jesus que estava derramado no suelo. E o diabo circulava e dava voltas onde estava Jesus e os soldados e reía. E os demônios em festa. Sabe quem estava acompanhando Jesus? 4 pessoas. Não havia nada mais, todos os discípulos abandonaram. Aqueles milagres que Jesus hizo, não havia nenhum. 4 pessoas estavam seguindo Jesus. E naquele instante, meus queridos irmãos, Jesus foi levantando a cruz, porque a cruz não é para ele. Ele não merecia. Quem merecia a cruz? Eu, tu, cada um de nós outros. E ele foi subido na cruz. E naquele que ele foi subido na cruz, meus queridos irmãos, Jesus caía. E eu veia a sangue, e golpeava no suelo, e eu veia claramente nos huesos. E ele levantava uma vez mais. Ele caía e levantava uma vez mais. E ele subiu na colina. E no Monte Calvário aí. E naquele instante, sabe quem estava aí? O diabo. O diabo estava aí. 4 pessoas estavam seguindo Jesus. E eu me cerquei no pé da cruz. E quando eu me cerquei no pé da cruz, e eu estava vendo, meus irmãos, algo que eu nunca he visto em toda a minha vida. Havia todo o
detrás de la cruz. Había tantos que yo no sabía que había tanto así. Millones y millones de demonios cubriendo la faz de la tierra detrás de la cruz. Eran tantos legiones de demonios, mis queridos hermanos, que los cielos se escurecieron. Había un demonio de todo tipo que tú piensas. Y el diablo estaba junto ahí, encima de los montes Calvario, y mirando el ejército que tenía. Y en la cabeza de Jesús, en la cruz, salió una luz que conectaba con el Padre. Pero cuando Jesús le entregó su vida, en aquel momento cuando Jesús le entregó y liberó la muerte, esta luz desapareció, los cielos se escurecieron. Yo sentí un temblor de la tierra en mi espíritu. Y el demonio saltaba de alegría. Y los demonios saltaban de arriba abajo, de fiesta. Los cielos se escurecieron de tal manera, mis queridos hermanos, que no había luz. Pero después el Señor me mostró que Ele foi lá na profundeza da morte, ressurgiu e venceu a morte. Aleluia. Ele desceu e Ele trouxe consigo a llave da morte e do inferno. Em suas manos eu tenho o controle. E Ele volveu, subiu, ressuscitou. E o diabo se entristeceu. E eu veia que o diabo barrava a cabeça e balançava a cabeça e dizia: como é possível, como é falhado? El diablo iba y volvía y quedaba de cabeza abajo y pensando qué he hecho, qué ha pasado. No me entendía. Pero Jesús venció. Y Él vive. Yo lo he visto con mis ojos sentado en la diestra del Padre con la corona de oro. Y Él ponía sus manos adelante y decía, las manos la veía que estaba clavada, para que la gente vea lo que Jesús pasó. Y Jesús volvió conmigo en la visión. Y en aquello que Jesús volvió conmigo en la visión, donde estaba la señora gritando y el diablo sujetando. De todo isso, irmão meu, que eu passei por ella, por ti e por toda a humanidade. Mas eu não posso fazer nada por ella se ela não decide. Eu não posso resgatá-la contra a sua vontade. Ella tem que escolher seu caminho, sua decisão. Y entonces yo vendré sobre ella. Gloria. Jesús está muy preocupado con la situación de la iglesia. Y entonces Jesús nuevamente volvió mostrándome la pelea de las almas, la pelea con
demonio, el diablo ahí animando a los suyos. ¡Ey! Este es mío, como animales. Y sellaba uno, y sellaba otro, y sellaba uno y otro. Pero también había los ángeles de Dios sellando lo suyo. Santo Dios, Padre. Santo Jesús. Una pelea tremenda. Y los ángeles de un sitio a otro también sellando los suyos. Y Jesús diciéndome, mira que está pasando unas guerras sin fin. Y sellando los suyos también. Y Jesús me ha dado una cifra exacta de los sellos. Acuérdate bien de los sellos. 700 millones de personas que están sellados hasta ahora. No más. O Senhor foi mostrando-me na cifra, segundo quando eu fui sellando uno e outro até chegar à cifra total. 700 milhões de pessoas selladas hasta ahora. E eu dizia, Senhor, como é possível? São poucos. O planeta Terra tem nada menos do que 7 bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas há no planeta Terra. Em comparação dos 700 milhões de pessoas, é uma cifra muito inferior. E o Senhor dizendo, tens que levantar um povo santo, um guerreiro, para ir à batalha. Os povos estão dormindo, estão adormecidos. Necessita despertar-se, que estamos chegando ao tempo final. Eu estou alertando meu povo, mas meu povo está dormindo. Estão perecendo por falta de conhecimento. Há tantas dúvidas na cabeça, porque o diabo levanta o espírito da dúvida. Arrependido está em nome de Jesus. Hermano, tenho dúvida disso, tenho dúvida daquilo. A sangre de Jesus te repreende. Necessita abrir sua mente. É aceitar Jesus como seu Salvador hoje mesmo. E o Senhor Jesus levou-me mais alto, mais arriba outra vez, e dizendo, e ele orando a meu lado, e ele clamando, dizendo para mim, ei! Chega um momento, meus queridos irmãos, que não há mais tempo. Diz o Senhor. Pero há esperança. Diz o Senhor que não há mais tempo, mas sim há esperança agora. Amém. E ele me mostrou 4 ángeles sujetando a base da terra. 4. Agora não há 4, há 1. Sujetando a terra. E esse uno, meus queridos irmãos, é um anjo poderoso de luz. E ele estava com a trombeta de ouro, agarrada em sua mão, e sua vista, mirando ao Padre. E não se movia para nada. Hasta a ordem do Padre. Sujetando a terra uma, esperando a ordem de Padre para sonar a trombeta.
E disse Jesus: não há mais tempo. Tú eres santo. Pois então, meus queridos irmãos, se o Senhor Jesus está dizendo que não há mais tempo, há um momento de levantar-se e pensar de si seu vecino, e pensar de si sua família, e de saber se seu irmão, irmã, tio e parentes, que Jesus vem. Aleluia. Ele vem. Amém. Creia ou não creia, vendrá. Amém. Esteja preparado ou não esteja preparado, ele vendrá. Amém. Esteja preparado hoje mesmo. Aqueles que não aceitou Jesus como seu Salvador, aceitam hoje mesmo. Porque mansiones têm que ser entregadas. Las llaves têm que ser dadas. Los libros de la vida têm que terminar de rellenar. Necesita sellar más. Y cuando los ángeles van sellando los tuyos, el Señor dando orden, sella este. Este es mío, es mi sierva. Este es mi siervo. Este es temeroso. Este es siervo fiel. Este busca mi presencia. Aleluya. Santo Jesús. Santo Jesús, Padre. E esta experiência com o Senhor, e esta visão que o Senhor me mostrou, 4 horas sobre o suelo. Não sentia, meu corpo estava helado, frio, morto. Pero 4 horas que o Senhor me mostrou toda essa experiência, toda essa visão, alertando ao povo que necessita cambiar. Bendito Dios. E antes do Senhor ir, Ele me mostrou mais uma coisa. Onde estão os astros e as estrelas? Onde está o resto dos planetas? Há uma luz que está aproximando-se na Terra. Pero o Senhor não me revelou mais essa luz. Que está ligando sobre a terra. E o povo que está na terra está adormecido. Eu vou sentar Jesus quando Ele venga. Primeiro eu vou desfrutar de todo. Depois busca o Senhor. Hay que estar vigilante hoy, velar todo o tempo hoy, agora. Porque o Senhor vem para buscar os suyos. E está buscando uma igreja santa, sem mancha. Uma igreja que esteja sempre ligada com o Padre. Sempre aí pendente da voz de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, não há mais tempo, mas sim esperança. E o Senhor, até a última ordem, não sabe o que passará com a cidade de Espanha. Diz claramente a mim que as portas da Espanha la têm cerradas totalmente. Se as portas do Senhor las cerra, nadie pode abrir. E essas pouquíssimas famílias que o Senhor estava abrindo, estão mantendo com vida. E essas pouquíssimas famílias que o Senhor está dizendo, tem que despertar-se e buscar os outros. Enquanto há tempo.
Mis hermanos, esta visión, esta experiencia, cambió totalmente mi manera de pensar. Yo decía al Señor Jesús: Señor, pero los cielos es tan maravilloso, tan bueno, no quiero volver a la tierra. No quiero volver. Senhor, aqui me quedo. Porque o Senhor foi mostrando tanta coisa, mas tanta beleza, tantas maravilhas. Se tu soubera que muitos estão perdendo o que está aí, tu não imagina, não tem nem ideia, por mais inteligente que seja. Se o Senhor Jesus não te leva no sobrenatural, e não te dá essa visão profética, e não te leva mais allá, tu não podes ver. E eu dou graças ao Senhor que Ele me deu esse permisso de Ele me ver, de eu ver todas essas coisas. Quem sou eu? Nada. Eu dou graças ao Senhor por Ele usar-me para que eu seja um canal de bendição, para que eu leve a palavra do Senhor. O Senhor contém um propósito, meus queridos irmãos, a cada um. Não importa a idade, não importa se a pessoa tarde demasiado, não importa a situação de sua vida. Quando o Senhor tem algo para te mostrar, recebe e leva à igreja, e leve a população dizendo, alertando: ei, está chegando a hora. Bendito Rei. Está em alerta, meu querido irmão. Está preparado como um soldado esperando. Ei, estou esperando, meu Deus. Estou preparado. Há pessoas que têm medo da morte. O morrer em Cristo é ganho. Paulo dizia: é melhor morrer em Cristo do que perder sua vida. Pois hoje é tempo. O diabo está atacando de todas as formas a juventude e todo o povo de Espanha. Jóvenes, atentos. Todos os jóvenes, miram-me a minha hora. Todos. Tu conheces a palavra. E essa palavra tem que ser levada a outros jovens. Amém. Para que os outros jovens que estão aí, porque o diabo, sabe o que faz? Ele vai um extremo a outro e bailando, junto com os jovens, bailando, desfrutando e dizendo: mira como está haciendo. Tu não conheces a palavra. Leva a los outros, porque necessita ser resgatado por ti. Por ti, por ti e por ti. Se tu não haces, Deus não vai fazer por ti. Tu tens que fazê-lo porque tu tens um chamado para ser. Amém. Por isso é uma ordem a ser. E aqueles da família que sabem da verdade e estão em habitação escondido e não levam a palavra a sua irmã, a sua madre, a sua parente, abuelo, que seja. O Senhor dá uma ordem que tens que predicar, porque se tu escondes a palavra, tu és consequência de seus atos. O Senhor la tendrá em consequência de todos os seus atos. Conoce a palavra do Senhor, conoce a sido liberto. É uma ordem de levar também e restaurar sua família, porque tu família está sobre sua cabeça.
Tu família é tua responsabilidade, disse o Senhor. Por isso, hoje mesmo, empecé a chamar um e outro e disse: ei, hoje é o dia, hoje há esperança, mas amanhã não sabemos o que passará. Glória a Deus. Assim que chama e díselo todo o que é escutado em um culto de hoje. Aleluia. Toda a igreja de pé em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador, dá um passo adiante em nome de Jesus. Amém. Disse o Senhor: hoje é um dia especial, um dia que tu puedes entregar a Jesus como seu Salvador. E uma vez que tu aceptas Jesus como seu Salvador, então vendrá a paz, vendrá a Deus e salvará a ti e tu família. Amém.